O Hospital Assombrado. Bem-vindos a mais um vídeo arrepiante. Hoje vamos mergulhar nos mistérios sombrios de um hospital abandonado, onde muitos dizem que as almas daqueles que não conseguiram escapar da morte ainda vagam pelos corredores. Antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias aterrorizantes. E não se esqueça de prestar atenção até o final, pois o que vou revelar vai gelar sua espinha. Há muitos anos, o Hospital São Vicente de Lima era um lugar de esperança. Inaugurado no início do século XX, ele era conhecido por sua arquitetura imponente e sua capacidade de tratar centenas de pacientes. No entanto, com o tempo, a falta de recursos e os segredos sombrios que o cercavam transformaram o hospital em algo macabro. O que poucos sabiam era que, durante sua construção, várias tragédias ocorreram. Operários caíram de andaimes, paredes desabaram, e a atmosfera dentro do hospital era sufocante. As pessoas comentavam que o solo onde o hospital foi erguido já abrigava um antigo cemitério indígena, o que trouxe maldições para o local. Quando os primeiros pacientes começaram a desaparecer misteriosamente, médicos e enfermeiros tentaram abafar os boatos. Mas o desaparecimento de uma jovem enfermeira, chamada Ana, foi o que revelou ao mundo o terror oculto dentro daquele hospital. Ana era dedicada, sempre atenta aos pacientes. Certa noite, durante uma tempestade, ela foi chamada ao quarto 302 para ajudar um paciente que estava em crise. O que ela não sabia era que o paciente já havia morrido horas antes. Quando ela entrou no quarto, o silêncio era absoluto. Apenas o som da chuva batendo nas janelas. De repente, a porta se fechou com força atrás dela. As luzes piscavam e uma sombra surgiu no canto do quarto. Ana tentou gritar, mas sua voz foi cortada por um frio intenso que invadiu o ambiente. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado sem vida, com marcas estranhas em seus braços. Nenhuma explicação foi dada e o hospital começou a perder sua reputação. Anos depois, o hospital foi fechado, mas os relatos de atividades paranormais continuaram. Os moradores da região afirmavam ouvir gritos vindos de dentro do hospital à noite, mesmo com o prédio abandonado. Corredores vazios pareciam ecoar os passos de antigos médicos e pacientes que nunca conseguiram descansar em paz. Um grupo de investigadores paranormais decidiu explorar o local para documentar os fenômenos. Ao entrar, eles sentiram uma presença pesada, quase como se fossem observados. As câmeras capturaram vultos e sussurros indecifráveis. No entanto, um dos membros da equipe desapareceu. A última coisa que foi registrada antes de sua câmera cair no chão foi a imagem de uma figura branca, imóvel, olhando diretamente para a lente. Até hoje, ninguém ousa passar perto do antigo Hospital São Vicente de Lima. As lendas dizem que quem entra lá à noite jamais volta. E você, teria coragem de visitar um lugar onde o próprio medo se esconde nas paredes? Após o fechamento do hospital, muitos acreditavam que as histórias de aparições e sons estranhos eram apenas fruto da imaginação popular. No entanto, alguns eventos misteriosos mantiveram o hospital no centro das atenções dos entusiastas do paranormal. Vários grupos tentaram investigar, mas poucos voltaram para contar o que realmente aconteceu. Um dos casos mais famosos foi o de um jovem jornalista chamado Marcos, que decidiu escrever uma matéria investigativa sobre o hospital para um jornal local. Ele queria descobrir a verdade por trás das lendas, quem sabe, desmentir os rumores. Armado com uma câmera e uma lanterna, ele entrou no prédio em uma noite de lua cheia, decidido a passar a noite documentando qualquer atividade paranormal. Ao adentrar o hospital, Marcos notou que o prédio estava em ruínas, vidros quebrados, paredes descascadas e marcas de ferrugem nas antigas maçãs e cadeiras de rodas que jaziam pelos corredores. O ar era pesado e frio, mesmo para uma noite de outono. Ele começou a gravar sua investigação, narrando o que via para a câmera, enquanto percorria as salas e corredores vazios. Aos poucos, Marcos começou a ouvir ruídos. Primeiro, eram apenas ecos distantes, como se os passos de alguém estivessem ressoando por toda a estrutura. A lanterna tremia em sua mão,
e ele tentava racionalizar os sons, pensando que podiam ser causados pelo vento batendo nas janelas. Mas, conforme ele avançava pelo corredor principal, o som de uma voz sussurrada começou a se misturar aos ecos. Era uma voz fraca, feminina, quase suplicante. "Me ajude!" Ele parou imediatamente, tentando ouvir melhor. A voz parecia vir de uma sala à frente, onde a luz da lua iluminava fracamente uma porta entreaberta. Com o coração disparado, ele decidiu se aproximar. Quando chegou à porta, empurrou-a devagar, revelando uma antiga sala de cirurgia. No centro da sala, havia uma mesa cirúrgica coberta por lençóis velhos e sujos. De repente, as luzes piscaram por um breve momento, e Marcos viu o reflexo de uma figura deitada sobre a mesa, como se um paciente estivesse ali, aguardando uma operação. Mas, no instante seguinte, a figura desapareceu. Ele sentiu um calafrio intenso percorrer sua espinha. Ainda determinado a descobrir mais, ele começou a explorar os andares superiores. Foi quando encontrou o famoso quarto 302, o mesmo onde a enfermeira Ana havia sido encontrada morta. A porta estava trancada, mas estranhamente, assim que ele tocou na maçaneta, ela se abriu com um leve estalo. Ao entrar, uma sensação de opressão tomou conta dele. A atmosfera era tão pesada que parecia difícil respirar. Marcos caminhou até o centro do quarto e, ao focar a lanterna no canto da sala, viu algo que o fez congelar de medo. A figura pálida de uma mulher com olhos vazios, vestida com um uniforme antigo de enfermeira, estava parada diante dele, imóvel. Era Ana. Ela começou a mover lentamente seus lábios, mas não emitia som algum. Mesmo assim, Marcos sentiu sua mente ser invadida por pensamentos perturbadores, flashes de imagens da noite em que Ana morreu. Ele podia ver como ela havia sido presa naquele quarto, como uma força invisível a estrangulou e como seu espírito estava condenado a vagar por aquele hospital, incapaz de encontrar paz. Assustado, Marcos tentou correr, mas a porta do quarto se fechou com violência. Ele estava preso. A figura de Ana começou a se aproximar lentamente, e o pânico tomou conta dele. De repente, todas as luzes se apagaram, e a câmera caiu no chão. Dias depois, uma equipe de busca encontrou o equipamento de Marcos, mas não havia nenhum sinal dele. As gravações capturadas mostravam apenas vultos, portas se fechando sozinhas, e o som de uma respiração ofegante. O mistério de seu desaparecimento continua até hoje, e muitos acreditam que ele se tornou mais uma alma perdida naquele hospital. Alguns dizem que o espírito de Marcos agora vaga pelos corredores, procurando uma saída, mas assim como Ana, está condenado a ficar preso para sempre. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais mistérios e terror. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com quem você acha que teria coragem de entrar nesse hospital maldito. Até a próxima. E lembre-se, nem todos os mistérios precisam ser resolvidos.